Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Luciano Duvi, com mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: um artesão construiu peças de artesanato interceptando uma pirâmide de base quadrada, tipo essas que eu coloquei no quadro, com um plano qualquer, né? Após fazer um estudo das diferentes peças que poderia obter, ele concluiu que uma delas poderia ter uma das faces pentagonal, ou seja, fazer um corte com um plano é a mesma coisa que tu pegasse uma faquinha, tu fizesse um corte aqui nessa pirâmide, e aí quando tu faz esse corte, tu vai obter uma outra figura. Então é isso que ele está comentando. E aí ele pergunta, qual dos argumentos a seguir justifica a conclusão do artesão, ou seja, de que ele poderia fazer que uma dessas faces fosse pentagonal. Bom, e aí ele dá algumas alternativas. A primeira alternativa diz assim: uma pirâmide de base quadrada tem 4 arestas laterais e a intersecção de um plano com a pirâmide intercepta suas arestas laterais. Assim, esses pontos formam um polígono de 4 lados. O erro aqui já está nessa história do polígono de 4 lados, porque um pentágono ele tem 5 lados. Então, nas alternativas onde ele disser esses pontos formam um polígono de 4 lados, já está fora de cogitação. Então, isso acontece na A, acontece na B, que ele também logo um dos polígonos tem 4 lados. Então, está fora. E isso vai acabar acontecendo de novo na E, que diz, como a pirâmide tem 4 arestas, o polígono tem 4 lados. Então, quer dizer o seguinte: a alternativa A, B e E estão fora. Ficariam quantas alternativas? A C e a D. Por quê? Porque ele diz que o polígono obtido nessa intersecção, já estou olhando só o finalzinho, o polígono obtido nessa intersecção tem 5 lados. Ok, isso tá certo. Depois a gente vai ler o resto. E aqui, como a pirâmide tem 5 faces, o polígono tem 5 lados. Ok, então isso está coerente com o fato de ser uma face pentagonal. Então só com isso a gente fica então entre C e D. Beleza, agora vamos dar uma lida. Obviamente que eu vou ler a D, que é errado, para a gente poder excluir. Porque ele diz assim, o número de lados de qualquer polígono obtido como intersecção de uma pirâmide com um plano é igual ao número de faces da pirâmide. Então olha o que ele está dizendo. O número de lados de qualquer polígono obtido com a intersecção de uma pirâmide com plano é igual ao número de faces da pirâmide. Isso não é verdade. Porque, por exemplo, eu coloquei essa piramidezinha aqui. O que eu fiz? Eu peguei essa pirâmide e interceptei ela por um plano, né? Como eu falei para vocês, como se fosse uma faquinha aqui. O que acontece? Quando eu pego um plano que é, por exemplo, paralelo a essa base, qual é a figura que ele formou? Ele formou uma figura de 4 lados. Então, não é qualquer plano que vai formar, então, o que ele faz? Não é qualquer plano que vai formar, então, um polígono de 5 lados. Ou seja, então quer dizer que o número de faces da pirâmide não quer dizer que vai ser igual ao número de lados desse polígono que a gente está se referindo. Então, ele fala, o número de lados de qualquer polígono obtido com a intersecção de uma pirâmide com um plano é igual ao número de faces da pirâmide. Mentira! Aqui a gente tem 5 faces, porém a gente tem o quê? A gente formou um polígono de 4 lados. E aí ele afirma, como a pirâmide tem 5 faces, o polígono tem 5 lados. Não é verdade. Então, aqui a gente provou que isso aqui, que é essa afirmação dele, não é verdade. Então, não é qualquer plano, ou seja, tu não pode pegar um plano e dizer que cortando ele por esse plano, o polígono formado vai ser necessariamente igual ao número de faces dessa pirâmide. Até porque a gente tem que ter um corte especial, e esse corte especial está dito lá na C, que ele diz assim: uma pirâmide de base quadrada tem 5 faces, ok, perfeito, 5 faces, 4 faces laterais e mais a face da base, e a intersecção de uma face com um plano é um segmento de reta, perfeito, ou seja, sempre que tu pega e tu fazes um corte aqui, tu vai formar o quê? Tu forma um segmento de reta. Então a gente vê aqui como a gente vê nesses caras. A gente vai vendo que quando a gente faz esse corte, vai formando esses segmentos de reta. Então, assim, se o plano interceptar todas as faces, o polígono obtido nessa intersecção tem 5 lados? Com certeza, ou seja, a única possibilidade para que tu tenhas esse polígono de 5 lados é se ela interceptar as 5 faces, que nem eu fiz colorido aqui. Ou seja, a gente cortou esse cara por um plano, o que acontece? A interceptação desse plano com a face da base é esse carinha aqui em amarelo. Com essa face lateral é esse carinha em azul. Com essa face lateral mais de trás é esse cara em rosa. Com essa face lateral desse lado aqui, a gente tem esse cara em laranja. E depois, com essa face lateral aqui da frente, a gente tem esse cara aqui em vermelho. E a gente vê que essas 5 retinhas vão formar então lá o pentágono, ou seja, esse polígono de 5 lados. Logo, a nossa alternativa correta então vai ser a C.